Boa noite a todos. Vamos dar início. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Tivemos aqui um probleminha com a transmissão pelo YouTube. Estamos retomando aqui. Recebemos vários recadinhos aqui dos colegas que estávamos com problema na transmissão. A Vanusa já reorganiza aqui conosco essa transmissão, portanto, a gente vai reiniciar esse momento tão importante. Estamos iniciando hoje a nossa Semana da Enfermagem, demonstrando aí a perspectiva de valorizar um trabalho tão importante nesse momento de pandemia, do papel do SUS, enfim. Nós construímos um conjunto de atividades essa semana, em que a gente vai abordar temas importantes como o de hoje, que é a enfermagem no enfrentamento da pandemia, e a gente poder trazer principalmente experiências exitosas do SUS Paulínia, da prática do coletivo e do conjunto de trabalho da enfermagem, tanto do ponto de vista da pandemia no contexto atual, e principalmente da história das pessoas, no investimento com que um grupo de pessoas tem com a política pública do SUS em Paulínia e, portanto, esse reconhecimento da gestão municipal e do prefeito do Caselato na perspectiva de trazer essa valorização. Estamos entendendo que esse nosso olhar percorre toda uma rede de atenção em saúde. Atenção básica, atenção hospitalar, do nosso hospital municipal, atenção especializada, geriatria e gerontologia, vigilância em saúde, portanto, uma abordagem que a gente compreende que é olhar, né, a enfermagem nessa composição de serviço, de gestão, de modelo, de intervenção, enfim, tudo que o SUS tem nos parabenizado com conceitos, com metodologia, com intervenção. Com muita honra que a gente traz hoje aqui o nosso colega, companheiro de longa estrada, que é o Mauro. O Mauro vai se apresentar, mas o Mauro tem uma passagem pela formação, como professor da Unicamp, tem uma passagem pela militância do SUS, tem uma passagem pelo controle social, tem uma passagem de defesa da enfermagem, transitando em várias dimensões. Então, eu queria passar a bola para o querido amigo Mauro, para poder fazer a sua apresentação e trazer o tema para a gente, e já pedindo mil desculpas para o Mauro por ter tido esse primeiro momento aí de dificuldade com a internet, mas retomando aqui para facilitar o acesso às pessoas e a gente conseguir ter um debate que consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis, seja da enfermagem, seja quem tem interessado em construir um SUS de qualidade para a nossa população. Boa noite, Mauro. Passa a bola para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Vanusa. Obrigado pelo convite. Para mim é muito prazeroso estar aqui presente. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Mauro Antônio Pires Dias da Silva, conhecido como Mauro Pires, Maurão, Mauro Dias da Silva, tem vários nomes aí, eu atendo a todos. A minha formação básica, eu sou enfermeiro formado em 1974 na USP, depois tive experiência em saúde pública, fiz habilitação em saúde pública, fiz licenciatura em enfermagem, lecionei no 2º grau para cursos de auxiliares e técnicos, trabalhei em UTI, trabalhei em hospital durante 5 anos, depois comecei a fazer um trajeto pela vida acadêmica, fiz o meu mestrado em filosofia da educação, fiz um doutorado em psicologia da educação, trabalhei basicamente com ética, um grande tempo da minha vida acadêmica foi com ética, foi com gestão, foi administração. Paralelamente, trabalhei na Associação Brasileira de Enfermagem, trabalhei no Sindicato dos Enfermeiros, trabalhei no Sindicato dos Docentes da Unicamp, trabalhei no Sindicato da DUSP, que era o Sindicato dos Professores da USP. Eu sempre tive, paralelamente, uma vida profissional, uma vida política, sempre a política numa perspectiva de participação intensa.
tive um tempo política partidária, hoje menos partidária, mas mais uma política de participativa. Trabalhei ultimamente no Conselho Regional de Enfermagem, onde eu tive a grande honra de ser presidente, pois fui vice-presidente, e atualmente estou na gestão como segundo secretário. E, para abordar o tema, o papel da enfermagem no enfrentamento da Covid-19, eu andei refletindo qual seria a possibilidade da gente abarcar essa discussão. Enfermagem é uma profissão altamente complexa, porque quando você fala em enfermagem, você fala de um coletivo profissional, que ela tem duas grandes características. Ela tem uma característica qualitativa, que eu chamo de qualidade, e uma característica quantitativa. Quando você fala em qualidade ou qualitativa, essa característica qualitativa é a própria divisão interna que ela tem, que a enfermagem é composta por enfermeiras e enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e obstetrizes. Na verdade, a composição qualitativa da enfermagem são 4 profissionais que formam esse coletivo. E quando você fala em quantitativa, aí a questão é um pouco mais complexa. Eu sempre falo que a profissão que mais tem número de profissionais hoje no Brasil são 2,5 milhões de profissionais que atuam na enfermagem. E em São Paulo bate 640 mil trabalhadores de enfermagem, divididos entre auxiliares, técnicos, enfermeiros e obstetrizes. Hoje, o número de técnicos de enfermagem no estado de São Paulo é maior do que de auxiliares. E, para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo, proporcionalmente e numericamente, é o estado que mais tem auxiliares de enfermagem. Se você for pegar hoje um estado como Santa Catarina, ele tem um número muito pequeno já de auxiliares de enfermagem, se você for constatar a proporcionalidade entre a quantidade de auxiliares, técnicos e enfermeiros. Bom, essa é a característica do estado de São Paulo, e essa classificação quantitativa e qualitativa é de suma importância para a gente começar a perceber que quando você fala em enfermagem, você não tem um profissional. Porque quando você fala em medicina, você tem um médico. Quando você fala em odontologia, você tem o dentista e pode ter até um auxiliar de odontologia. Mas quando você fala em enfermagem, você está falando em 4 profissões. E para a gente compreender assim, vou fazer uma breve passagem histórica com algumas datas, só para a gente se situar. Se a gente for fazer uma reflexão histórica sobre enfermagem, nós temos que regredir lá desde o tempo da escravidão. Mas eu peguei uma referência, 1832, que é um período ainda imperial, onde surgem as primeiras escolas de medicina, e junto com as escolas de medicina aparecem de uma maneira organizada e de uma maneira institucionalizada as obstetrizes, que eram chamadas de parteiras. Depois vamos dar um salto. Se você der um salto, em 1923, você já tem a escola Ana Nery. A escola Ana Nery estava no seio do movimento sanitário brasileiro, onde grandes médicos apareceram, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, e a gente percebe esse movimento sanitário acabou influenciando a enfermagem, onde foi formar a primeira escola chamada Padrão Florence Nightingale, com o currículo de Florence, com grande influência, embora a Florence teve a sua origem na Inglaterra, a escola, ela teve uma influência, para nós brasileiros, teve uma influência americana. A Fundação Kellogg's, Fundação Rockefeller, investiram grande quantidade de somas aqui para formar enfermeiras já no gabarito de Florence Nightingale. Isso em 1923. Então, nós temos 1832, 1923. Depois, se você for observar, em 1926, a gente forma a primeira Associação Brasileira de Enfermagem, que tem uma perspectiva cultural e educacional, que existe até hoje, é considerada a associação mais antiga da enfermagem, muitos falam que é uma das mais antigas mesmo, até do Brasil, e em 1926 ela foi formada com as primeiras alunas que se formaram na escola Ana Nery.
Depois, se a gente der um salto, em 1949, começa a surgir, de uma maneira oficial, o auxiliar de enfermagem. Por que oficial? Porque antes do auxiliar de enfermagem existia o prático de enfermagem e o enfermeiro prático. Não existia um curso regular que você formava auxiliares de enfermagem. Então, você tinha o enfermeiro prático, o prático de enfermagem, tinha o atendente hospitalar. Então, isso em 1949. Em 1961, os enfermeiros formados na ANANERE, já formados na USP, em algumas universidades federais, passam a ser considerados profissionais de nível superior. Até 1961 não eram considerados profissionais de nível superior. Depois nós temos o ano de 1973, que você começa a ter a formação do currículo mínimo, você tem uma organização no ensino de enfermagem, tanto no nível do segundo grau, como no nível do terceiro grau, no nível universitário. Você tem algumas datas ainda muito expressivas. Em 1973 também, se você for pensar, é a origem do sistema COFEM-COREM. O COREM São Paulo foi formado, começou a funcionar em 1975, mas a legislação é de 1973. E a gente percebe que essas datas, elas dão uma organização interna à profissão. Embora muitas pessoas não gostem do sistema COREM-COFEM, porque fiscaliza, muitos falam que não faz nada, é a entidade mais organizada da enfermagem. Queiramos ou não, hoje, toda a organização da enfermagem, praticamente a organização formal, a quantitativa, a de verificação de informações, a que incorre em fiscalização, é toda dentro do sistema COFEM-COREM. Então, as pessoas que criticam não sabem o quanto que esse sistema também contribuiu para a organização da própria enfermagem. Claro que teve deslizes, claro que teve problemas, e claro que tem problemas, tudo tem problema e tudo tem solução, mas a gente não pode esquecer que o sistema realmente ele construiu muita coisa boa também. Aí nós temos algumas datas, 1986, por exemplo, é quando é formada a nossa lei do exercício profissional, onde todas as atribuições do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, da obstetriz é qualificada dentro de uma legislação onde fica muito claro as atribuições de cada um. Olha, 1986. Nós temos em 1973, se eu não me engano, em 1983, olha que loucura, se você for ver, a gente já lutava pelas 30 horas semanais da enfermagem, e o João Figueiredo, que era um presidente do regime militar, ele vetou as 30 horas da enfermagem, ela tinha sido aprovada e ele vetou. Isso em 1983. Então, em 1983, a enfermagem já lutava pelas 30 horas. E em 2000 realmente retomou a luta e até hoje estamos lutando há mais de 20 anos. Quer dizer, se você considerar desde 1983, é muito mais do que 20 anos, mas se a gente considerar 2000, que a gente está nessa luta pelas 30 horas. E a gente não conseguiu até hoje essa possibilidade. Nós conseguimos em municípios, nós conseguimos em estado, e em vários estados, vários municípios, nós temos as 30 horas semanais. Mas se você for ver no nível federal, onde você possibilita que todos gozem dessa possibilidade, até hoje está apenas no nível da luta e no nível do sonho. Se você for ver agora o foco da enfermagem no Covid, na sua batalha cotidiana contra essa pandemia, a gente percebe que a enfermagem na Covid, ela assumiu alguns protagonismos, tanto na prevenção como no cuidado. Se você for imaginar que em São Paulo nós temos atualmente vacinados quase 14 milhões de pessoas, quase 14 milhões de vacinas, e desses 14 milhões de vacinas nós tivemos algumas pouquíssimas falhas, algumas pouquíssimas
equívocos e quase raros questões de maleficências que algum profissional pode ter tentado fazer para ter algum tipo de vantagem. É um número quase próximo a zero. A gente está verificando que tiveram várias denúncias com as vacinas de vento e etc, etc. Se você for ver, a última vez que eu verifiquei, não chegou a 40 denúncias. Das 40 denúncias que tiveram intenção de, talvez, suposta intenção, porque nem foi comprovado ainda, não foi feito o processo, mas se você for fazer uma análise inicial, talvez 2, 3 casos até agora, não chega a 5 casos com certeza. Então, é um número muito pequeno se você for imaginar um universo de 14 milhões de vacinas. Porque erros, equívocos existem. Eles podem ser intencionais e podem ser por qualquer lapso, por cansaço, por esgotamento. Porque quando a enfermagem ela faz 14 milhões de vacinas e ela tem essa perspectiva na prevenção, é claro que ela entra em cansaço, em estresse emocional, sabe que está sendo observada, sabe que está sendo filmada e que se houver qualquer equívoco, ela vai ter sérias formas ou de punição, ou de crítica, enfim, é um ambiente estressante. E também no próprio cuidado, se você for imaginar no hospital, nas UTIs, nos atendimentos, o quanto que a enfermagem se desdobrou e quanto que ela trabalha, e o desgaste físico e mental que isso causa. E outra questão, o pouco tempo que nós tivemos como enfermagem para a inclusão de novos protocolos, porque foi uma pandemia que pegou as pessoas desprevenidas, todo mundo, e a própria enfermagem. O quanto que a enfermagem sofreu com falta de materiais de proteção no início, quanto que a enfermagem sofreu nas suas dobradas de plantões, quanto que a enfermagem sofreu com o medo de ser contaminada e passar para a família, passar para um ente querido. Tudo isso gera um grande desgaste emocional e físico, porque a pessoa não dorme, ela não come direito, a enfermagem está doente, e além da Covid, ela tinha que continuar tratando dos outros pacientes, porque não é porque teve a Covid que todos os outros pacientes pararam de necessitar de atenção ou de cuidado. Pelo contrário, eles continuaram, os outros pacientes continuaram com a necessidade de atenção e cuidado, mais a Covid. Então, eu não tenho a mínima dúvida que a sobrecarga na enfermagem foi muito grande. Já era grande sem a Covid, porque a enfermagem já tinha sistemas de plantões altamente penosos e mal remunerados. Se você for ver o salário de um enfermeiro em São Paulo, a média salarial do enfermeiro de São Paulo, a média salarial de um auxiliar de enfermagem, a média salarial de um técnico, a média salarial é muito menor do que, às vezes, de outros profissionais. Então, eu entendo que a Covid deu essa possibilidade de visibilidade do excesso de trabalho que a enfermagem é submetida no seu cotidiano. Claro que a Covid agravou essa questão e agravou de uma maneira bem expressiva, eu não tenho a mínima dúvida. Uma outra coisa que eu refleti é que a Covid-19 também vai ter grandes influências na formação dos profissionais. Porque, veja bem, eu sempre fui muito resistente ao ensino à distância, e continuo sendo resistente ao ensino à distância. A gente não pode confundir o ensino à distância com técnicas, ferramentas que possibilitem que você aprofunde, você expanda determinados tipos de conhecimento que possam ser utilizados de uma maneira, ou ensinados de uma maneira remota. O que a gente é contra é aquele ensino à distância, 100% à distância, onde praticamente toda a parte dos objetivos de habilidades, afetivos,
A de psicomotricidade você adquire os cognitivos, desculpe, os cognitivos você adquire no banco, nas leituras, mas as habilidades, destrezas, aqueles objetivos que o enfermeiro, o técnico auxiliar, o obstetriz precisam ter, ele tem que ter práticas, ele tem que ter experiências práticas. As experiências laboratoriais em laboratório, elas contribuem, mas nada contribui mais do que você se relacionar com o paciente, conhecer o diagnóstico, fazer um plano de ação no diagnóstico, desenvolver as habilidades do cuidado, das técnicas, enfim, eu sou contra esse ensino 100% à distância. Mas eu não tenho dúvida que novos protocolos vão fazer parte das novas formações dos profissionais. Novos protocolos vão ser absorvidos. E claro que nesses protocolos o ensino remoto vai ter um grande significado. A formação multidisciplinar, eu acho que cada vez mais ela vai ser importantíssima para essa experiência da Covid, e sem contar que, segundo vários cientistas, outras pandemias podem surgir. Ontem mesmo eu estava lendo um documentário sobre o desmatamento, a questão da diminuição das matas. Quando você diminui as matas em 20%, você tem uma grande chance dos animais silvestres invadirem os meios urbanos, invadirem os centros populosos, e com isso trazer doenças silvestres que eram características de animais e que passam a habitar o ser humano. A própria Covid foi uma experiência vindo aí, alguns estudos já estão apontando, de um morcego, de uma característica de morcego que tem em regiões silvestres, que capturaram esses morcegos ou para se alimentar, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente percebe que existe uma chance de surgir outras epidemias, sem dúvida nenhuma. Se essa teoria de que essas epidemias, esses vírus advêm de animais silvestres, eu não tenho a mínima dúvida, com o desmatamento que está claro aí na Amazônia, não só na Amazônia, no Mato Grosso, em todo lugar que tem desmatamento, existe essa possibilidade. Acredito que o trabalho da enfermagem ele passou a ser mais valorizado. Ele teve um reconhecimento populacional. É claro que essa valoração ela tem que se refletir no estímulo financeiro, ela tem que se refletir em condições mais adequadas de trabalho, em diminuições penosas de cargas horárias. Está provado que se uma pessoa tem a possibilidade de trabalhar 30 horas na enfermagem, e se ela estiver ganhando um salário digno, ela não vai procurar o segundo emprego, ela vai procurar o segundo emprego porque ela ganha muito mal num, ela vai procurar outro. E aí ela também acaba adoecendo, porque ninguém aguenta trabalhar 60 horas, 80 horas indefinidamente, sem contar a carga estressante, e não esquecer que a enfermagem é composta pela maioria feminina. Ela é uma profissão, a questão de gênero é uma questão muito importante na enfermagem. E geralmente a mulher, ela acaba acumulando a dupla jornada ou a tripla jornada. Além dela ter o trabalho na enfermagem, ela acaba acumulando com o trabalho doméstico. Quando ela tem filho, ela acaba sendo mãe, muita mãe sem o parceiro, sem o companheiro, então ela acaba se desdobrando, fazendo o papel de papai e mamãe, e trabalha em 2 empregos. É praticamente viver para trabalhar. E muitas pessoas dizem, mas trabalha muito porque é ganancioso. Não é. Veja qual é a média de salário que as pessoas ganham em São Paulo, que é o estado que, teoricamente, ainda paga melhor. Foi feito pela Fiocruz, que fez aquele outro levantamento, tinha enfermeiros em alguns estados do Brasil que ganhavam menos que R$600 por mês. Quer dizer, é um absurdo. Hoje, com o processo inflacionado, deve estar R$700 por mês. Então, é uma questão que é muito realmente
estressante, muito cansativa, e nós temos aí vários fatores que realmente estressam esse profissional e faz com que ele, muitas vezes, perca a vontade ou perca o desejo de continuar estudando, de continuar se aprofundando, melhorando. Porque ele trabalha tanto, ele tem uma carga horária tão estressante que ele não consegue ter aquele ânimo para poder também se atualizar, para poder melhorar dentro das condições que deveriam ser praticamente naturais, né? Não deveria ser uma coisa absurda. Uma questão que a gente tem que falar, que é triste, são os óbitos na enfermagem. Se vocês, eu acho que quem é da enfermagem, quem não é da enfermagem, o sistema COFEN tem um item, tem uma entrada dentro do site chamado Observatório de Enfermagem. E antes de entrar aqui, até fui olhar como que está o observatório. Hoje nós estamos com praticamente 780 mortes no Brasil. A letalidade hoje é de 2,56, uma letalidade alta. E diminuiu. Com a vacinação, está claro que essa letalidade está diminuindo. Felizmente, está morrendo com menos velocidade o pessoal da enfermagem. Mas o país que mais morreu profissionais de enfermagem no mundo é o Brasil. Praticamente 780. Isso que foram documentados, porque como existem subnotificações em todos os setores, também existe na enfermagem. Mas o Observatório da Enfermagem tem apontado, se vocês entrarem lá no sistema, vocês vão observar que tem por estado, tem por categoria, tem uma série de explicações que eu acho que vale a pena a gente olhar com isso com maior critério. Eu estava pensando também, para a gente dar uma reflexão, até para vocês poderem fazer perguntas, se assim desejarem. A enfermagem melhorou. Eu pego a minha vida de enfermeiro. Eu estou na enfermagem praticamente quase 50 anos. Falta pouco para 50 anos. Se você perguntasse para mim, a enfermagem melhorou nesses 50 anos? Com certeza a enfermagem melhorou nos 50 anos. E com certeza a enfermagem melhorou nos outros 50 anos atrás. Então, se a gente pegar um número 100 anos, a enfermagem melhorou muito nesses 100 anos. Ela teve mudanças fantásticas. Desde mudanças, se você for ver que ela era exercida por desejos de crenças, por desejos afetivos religiosos, com uma formação muito escassa. Hoje nós temos doutores, nós temos pessoas com uma formação altamente apurada em ciência, altamente qualificada, que discute de igual para igual com qualquer outro profissional. Você hoje tem uma enfermagem que produz uma enfermagem clara no nível técnico, no nível auxiliar, no nível de enfermeiro, no nível de obstetriz. Isso está ficando cada vez mais claro. As pessoas se colocam como enfermeiros, como técnicos, como auxiliares. Você percebe cada vez mais as pessoas optando em fazer enfermagem porque realmente querem fazer enfermagem, não porque queriam fazer uma profissão X, Y e Z e não deu. Claro que tem muitas pessoas que vão para a enfermagem porque é a única opção de carreira profissional que ela tem. Ela está desempregada, ela pode ser uma auxiliar, ok. Se ela for uma auxiliar de enfermagem, onde ela segue os princípios da enfermagem, onde ela é uma pessoa digna, onde ela tem uma ética de atuação, não tem porquê, não é? Muitas pessoas falam que a enfermagem é amor. Não, tudo é amor, tudo você precisa fazer com amor, mas não é só, a enfermagem não é só amor, a enfermagem é ciência, é qualificação, é amorosidade, é prazeroso. Você tem que ter todas essas características para poder exercer uma enfermagem competente. Então, aqui, eu não tenho a mínima dúvida que a enfermagem
melhorou muito nesses 6 anos em qualidade, em qualificações, as qualidades de cada profissional estão sendo reconhecidos, ele está estudando, ele está produzindo ciência, ele tem, o que talvez ainda ele precise ainda se qualificar mais é na questão política. Quando eu falo na questão política, não é questão política partidária, também política partidária, se assim ele o desejar, mas na questão política, de você fazer a política de aproximações, de trocas, de compreender o outro, de aceitar as diferenças, de compreender o que é o conselho, o que é o COFEM, o que é a ABEM, o que é a Associação de Medicina, o que é a Associação de Obstetrícia, enfim. Fazer política é você olhar para si e para o outro sempre com critérios, sabe? Quando a gente fala em crítica, não é fazer crítica de falar mal, mas sim estabelecer critérios para você falar alguma coisa do outro seguindo critérios, que podem estar certos e podem não estar certos, mas você tem critérios. Se alguém perguntar para você por que você acha isso, eu acho isso por causa disso, 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 eu estudei isso, eu li aquilo, o autor fulano fala aquilo, o outro não fala, mas acho ainda que a enfermagem vai olhar para esse lado político com maior... faz parte da evolução, ela vai partir para essa lógica também. E também a política partidária, não vejo mal nenhum. A gente precisa, não é que a gente veja mal, nós precisamos de deputados, precisamos de senadores, a enfermagem tem um potencial de eleger várias pessoas que olham para a saúde como um todo. Não precisa olhar só para a enfermagem, não, mas a olhar para a saúde, porque também você fica muito naquela questão corporativa, só da corporação. Eu acho que você tem que olhar para o todo, para a saúde. A saúde é composta por todos nós, por todos os profissionais, pelos usuários, pelas pessoas que trabalham e precisam. Todo mundo faz política. Quando você vai participar de um centro mais democrático, você tem lá os trabalhadores, os usuários, você tem os vários segmentos de trabalhadores. É uma participação equitativa, é uma participação que você tem que dar espaço para todos. Se você fosse pensar, se eu fosse fazer uma comparação entre as lógicas, se eu sou otimista ou pessimista, tem hora que eu acho que a enfermagem pode melhorar muito mais e depende muito dela. É claro que depende de outras circunstâncias estruturais, estrutura de país, o presidente que não facilita, estrutura de município, de estado, mas nós temos também que imaginar que também depende muito de nós, enfermeiros técnicos, auxiliares e obstetrizes, se informar bem, estudar, participar, fazer críticas, sim, mas críticas embasadas, que permitam avanços e não retrocessos, e não falar mal por falar mal, não fazer destruições gratuitas. Eu acho que eu sou otimista no sentido que isso vai melhorar, sim. Eu sou pessimista no sentido mais coletivo. Tem coisas que não dependem da enfermagem, depende da enfermagem no sistema como cidadão, mas se você for pensar na enfermagem como profissão, tem coisas que dependem menos, depende mais das atuações políticas externas, depende mais das relações governamentais, das condutas dos líderes governamentais. Nós temos também essas dependências. Então, nisso, às vezes, me passa uma certa onda de pessimismo. A gente ser otimista na atualidade tem que fazer um exercício muito grande mesmo de reflexão. Mas, basicamente, eu não quero me alongar mais, porque tem coisas bem específicas, mas acho que é por aí que eu vou me posicionar. Eu vou deixar meu e-mail, vou soletrar meu e-mail,
para que, se vocês tiverem alguma consulta, vocês podem escrever que eu respondo. Meu e-mail é mapds13@gmail.com. Na verdade, meu e-mail são minhas iniciais: M de Mauro, A de Antônio, P de Pires, D de Dias, S de Silva, 13 é o dia que eu nasci. Então, é mais fácil. @gmail.com. Muito obrigado, estou aberto a discussões. Olá, Mauro, tudo bem? Desculpa aí o nosso embaraço aqui com a internet. O seu microfone está fechado, tá? Mas acho que no final deu certo, né? Eu acho que deu. Eu tentei seguir no tempo para não prolongar muito mais, mas acho que... Legal, Mauro. Eu acho que você você dá várias dicas para a gente, no sentido de contextualizar a enfermagem, o papel, enfim. Acho que você traz um pouco da evolução da enfermagem, e aí você traz essa questão de uma prática qualificada, né, o trajeto, né, de formação da enfermagem, a composição, enfim, acho que são temas bastante interessantes. Eu vou te explorar aqui em algum tema que eu acho relevante e que a gente teve a oportunidade de conversar, aproveitando esse contexto da pandemia e o tanto que ela traz para nós, essa questão, né, da atenção integral, né? A gente tem aprendido muito que nós temos um papel muito importante na atenção primária, nós temos um papel muito importante na atenção hospitalar, nós temos um papel muito importante da vigilância, das relações de produção de dados e informações para poder monitorar a evolução da pandemia nos vários municípios. Nós temos aí a vigilância enquanto intervenção intersetorial para o trabalho da sanitária, e nós temos aí também essa questão que vai nos colocando, que é o pós-Covid, né? Sequelas de Covid, enfim. Eu não tenho dúvida que eu venho aprendendo que a enfermagem tem transitado em todos esses espaços, né? Configurando e consolidando cada vez mais uma prática nuclear da enfermagem na rede de atenção em saúde, né? Eu fico imaginando que a enfermagem como um todo, eu tenho aprendido uma perspectiva muito grande de trazer um tema que eu quero explorar com você, além dessa relação com a rede, é a enfermagem como o núcleo de trabalho em saúde que permitiria a gente poder trabalhar essa relação da atenção multiprofissional em saúde. Eu queria que você abordasse um pouquinho como é que você olha essa perspectiva de contribuição da enfermagem, essa inserção que a enfermagem tem se colocado do ponto de vista do conceito de cuidado, o quanto ela poderia, quanto nós poderíamos, né, avançar e ter esse núcleo como o dispositivo do trabalho multiprofissional em saúde. Como é que você vê isso aí na sua experiência, no debate? Na verdade, o tema multiprofissional em saúde, na enfermagem, é um tema antigo. É um tema que a gente trata já. Eu discuto essa questão do multiprofissional desde dos congressos da década de 70 na enfermagem. Na década de 70, na Associação Brasileira de Enfermagem, teve um grande movimento chamado Movimento Participação. Esse movimento participação foi um movimento que tentou trazer os movimentos sociais. É assim, a enfermagem até a década de 70, ela tinha um olhar mais... A enfermeira era praticamente o grande capataz, a grande controladora,
a grande controladora dos hospitais, aquela religiosa que controlava o silêncio, o símbolo da enfermagem era uma mulher fazendo psiu, com o dedo assim, era a pessoa que praticamente controlava. Eu até brincava, quando eu me formei, eu me sentia um capataz dentro de um hospital, porque eu controlava o horário que os funcionários saíam, o horário que entrava, o horário que jantava, o horário... Era só controle. Na década de 70, com o movimento Participação, vários intelectuais da enfermagem começaram a fazer uma aproximação mais no social. Realmente que o enfermeiro poderia até fazer alguns controles, mas a proposta dele seria olhar para o social, olhar para ele e olhar para aqueles que praticavam enfermagem e aqueles que praticavam saúde. Se você for observar, na década de 50, 60, só existiam dois profissionais, era o médico e praticamente na década de 50 era o prático de enfermagem e o enfermeiro prático. E não existiam outros profissionais, não existia o físio, não existia nutricionista, não existia terapia ocupacional, psicólogo não existia, era o psiquiatra. Então, se você fosse ver, a relação multiprofissional na área da saúde era extremamente restrita. Ela vai começar a se expandir na década de 60 para a década de 70. E aí, uma certa parte da enfermagem vivenciou isso, porque, veja bem, eu sempre brincava que o grande problema da enfermagem não era o médico, não era a própria enfermagem, que às vezes não assumia determinadas ações, porque não se sentia qualificado para aquilo, e acabava reproduzindo apenas aquela postura, principalmente aquela postura de controle, aquela postura de delegar, e não aquela postura de assumir. Eu acho que quando a enfermagem ela passa a ter uma formação onde ela percebe que se ela só delegar, ela vai sumir. Porque as outras profissões vão se organizando e vão assumindo o papel que muitas das coisas hoje que o fisioterapeuta faz, eu fazia quando era enfermeiro de UTI na década de 70. Não existia o fisioterapeuta, a tapotagem, mudança de decúbito. Se você fosse ver aquela fisioterapia de UTI, quem fazia era o enfermeiro, que ele acabou delegando, que ele acabou não assumindo, e o próprio profissional, outros profissionais foram assumindo. Se você for ver, o próprio médico perdeu muitas das ações que ele tinha há um tempo atrás. Se você for ver a própria profissão medicina, ela acabou até fazendo o ato médico e quis institucionalizar juridicamente a ação do médico, porque até então ela nunca precisou fazer isso, porque ela tinha uma prática consagrada e uma prática determinada. Já a enfermagem teve que fazer a lei do exercício desde a década de 70. A primeira lei do exercício profissional na enfermagem foi da década de 70. E essa de 86, que perdura até hoje, ela estava muito à frente da própria enfermagem. Então, o trabalho multiprofissional, eu acho que ele, na saúde, ele tem que ser um trabalho respeitoso por todos, respeitoso por todos os profissionais. Um dos problemas é que existe uma competição interna forte também, internamente, por espaços. E aí, você começa, às vezes, a perceber que os próprios conselhos começam a entrar nessa discussão para qualificar, através de portarias, de ações jurídicas, as ações de cada profissional. Então, eu acho que, no meu entender, essa ação multiprofissional, ela é possível. Em alguns setores, elas realmente existem, mas eu acho que ela tem que ser... eu acho que o respeito começa assim. A própria enfermagem, pela sua divisão interna,
ela acabava fazendo uma divisão social, uma divisão técnica dentro da própria enfermagem. Então, era muito comum o próprio enfermeiro não se considerar da enfermagem, porque ele tinha uma qualificação maior, uma intelectualidade maior. Eu acho que isso hoje eu acho que em muitos aspectos está sendo superado. Hoje está claro que a enfermagem é formada por enfermeiros técnicos, auxiliares e obstetrizes. Então, quando você fala em enfermagem, você trabalha com essa gama de profissionais. É diferente quando você fala da fisioterapia, quando você fala do psicólogo. O psicólogo só tem um psicólogo, a enfermagem tem 4. E esses quatro profissionais, eles têm formações diferentes, eles pertencem a classes sociais diferentes, nem tanto, mas ainda pertencem a classes sociais diferentes, têm anseios políticos diferentes, ainda existem essas diferenças internas que elas muitas vezes fragmentam, quebra a proposta. Então, quando a enfermagem às vezes vem rompida internamente, ela tem dificuldades de fazer a multiprofissão, porque se ela está quebrada dentro dela, como é que ela vai trabalhar com os outros também? Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios que eu vejo da enfermagem, que eu acho que está melhorando. Se você me perguntar, isso já foi pior? Eu acho que foi muito pior, muito pior. Mas ainda é claro que nós estamos em processo, a gente não está terminado. Então, a atividade multiprofissional para a gente, ela é possível sim, mas eu acho que ela seria mais fácil se a própria enfermagem vencesse alguns desafios que ela tem também internos. Né? Como a medicina deve ter grandes desafios internos, como cada profissão deve ter. A enfermagem, eu acho que tem esse agravante dessa divisão interna ainda, dessa multiqualificação. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei. Não, acho que sim, Mauro. Acho que você traz uma boa reflexão, né? Acho que essa coisa de, talvez isso, compreender, né? Como é que se constrói na própria enfermagem, né? Essas relações que talvez sejam, né, olhado de um campo de especialistas diferente, visto a partir de um núcleo muito próprio de intervenção, e talvez isso, né, como é que a gente compreende essa composição interna e abre para uma relação possível, né, de cuidado, né? E eu acho que nós estamos avançando, né? Acho que nós temos muitas experiências interessantes, né, quando a gente tem em instituições mais progressistas, talvez, arranjo de dispositivos do trabalho multiprofissional. Por exemplo, né, o serviço de UTI que consegue fazer uma relação de arranjo de visita multiprofissional no leito, podendo participar vários outros profissionais da fisioterapia, da enfermagem, do médico, enfim, acho que é super interessante. Quando a gente tem, né, uma discussão de alta programada, né, de uma enfermaria para a intervenção com a rede, quando a gente consegue na atenção primária ter a participação do enfermeiro, do médico e do agente comunitário, por exemplo, a partir de discussão de grupos, ações coletivas, quando a gente tem, por exemplo, a visita domiciliar, a atenção domiciliar desses programas de atenção no domicílio, saúde em casa e por aí vai. Eu acho que a gente tem bastante dispositivos muito interessantes, né, que acho que a gente pode explorar, que eu acho que é um tema interessante. Você fala em alguns desafios, né, Mauro, para a enfermagem, enfim, talvez né, esse lugar que você está, né, tão macro e podendo dialogar com muita gente, para a gente poder fechar esse tema, quais são